Me chamo Marcelo Bezerra e esse é mais um vídeo para o canal Um Liberal em Parauapebas. A intenção do conteúdo de hoje é falar um pouco sobre o Pará, um pouco sobre a questão do desmatamento, um pouco sobre a questão da produção de carvão, e a gente vai quantificar mais ou menos, tá, de acordo com a pesquisa que eu fiz, qual é a quantidade mais ou menos que o Pará produz e consome de carvão. Tá? Como é que eu cheguei a esses números? Eu visitei os pontos de venda, conversei com algumas pessoas daqui da cidade, fora da cidade, e também visitei outras cidades. Correto? Primeira coisa de todas que a gente tem que saber é o Pará. O que você sabe sobre o Pará? Para saber do Pará, basicamente, ou você nasce aqui e sai do estado e começa a falar sobre o Pará, ou a pessoa que vem de fora tem que passar um tempo aqui, porque até onde eu saiba, o Pará é um estado que as pessoas realmente não se importam muito. Ok? Então a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o Pará: extensão territorial, correto? O Pará é exatamente 14% do território nacional. O estado do Pará tem o tamanho da Angola, correto? A Angola tem 18 estados, então o Pará, um único estado, lógico, obviamente, é um estado que possui algumas dificuldades, correto? Principalmente na questão de localização, trânsito e por aí vai. É muito difícil circular por dentro do estado. Tem poucas estradas, aliás, tem algumas estradas asfaltadas e muitas estradas vicinais, correto? Qual é o outro fator que a gente tem que saber sobre o Pará? O Pará tem 8,3 milhões de habitantes, correto? A cidade de São Paulo tem 12 milhões. Então, sendo assim, o estado todo do Pará tem uma população menor do que a cidade de São Paulo, certo? Só que o estado de São Paulo é 5 vezes menor do que o estado do Pará. Repito, o estado de São Paulo é 5 vezes menor do que o estado do Pará. Ou seja, a gente tem uma população menor do que a capital da cidade de São Paulo, distribuída num estado que tem 5 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Beleza? Sendo assim, a gente vai fazer algumas outras avaliações, principalmente pela questão econômica, certo? Vamos dar uma olhada. Renda per capita do estado, R$ 708 por pessoa. Beleza? Fora isso, 954.732 famílias recorrem ao Bolsa Família. É bastante gente. Se a gente for considerar que cada família tem um pai, uma mãe e um filho, a gente está falando de quase 1/3 do estado. Só fazer as contas aí. Certo? Então, sendo assim, diante desse quadro que a gente já viu, já observou algumas coisas, vamos falar um pouco sobre o carvão. Certo? O carvão, sim. A grande parte da Amazônia, da parte legal, pelo menos a parte do estado do Pará, tenho certeza que está virando carvão, certo? E a gente tem que entender algumas coisas. Primeira coisa, é um estado pobre, certo? E o estado, por ser pobre, tem uma renda per capita baixa, obviamente as pessoas aqui passam algumas dificuldades, certo? Então como é que as pessoas driblam esses desafios, né? De ter algumas dificuldades e por aí vai. Muitas trabalham, obviamente, muitas dão um ralo debaixo do sol e outras vão procurar outras fontes, que não deixa de ser teoricamente um trabalho. Por exemplo, atividade que produz o carvão, a indústria carvoeira não deixa de ser uma atividade econômica, ilegal, mas mesmo assim gera uma cadeia, infelizmente, de trabalho e renda para muitas pessoas. Então a gente vai quantificar quanto é que isso gera, certo? Eu fiz uma pesquisa aqui na minha cidade, então eu vou passar os números por semana, por mês e por ano na minha cidade e por semana, mês e ano no estado do Pará, certo? A gente vai ver que é muito carvão. Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem. Esse daqui, ó, é o carvão medido no estado inteiro. Tá? Tem sacas menores, tem sacas bem maiores de 100 quilos e tem o padrão, que é essa daqui. Correto? Então vamos lá, esse carvãozinho aqui ele custa R$ 6 a saca, na média. Tem local que vende a 8, tem local que vende a 4, tem local que vende a 6 e por aí vai. Certo? Então na média R$ 6, R$ 1 por quilo. Um saquinho desse tem 1 quilo.
tem 6 quilos, certo? Então, vamos avaliar o quanto é que isso vende aqui na minha cidade. Eu moro em Parauapebas. Como é que eu cheguei a esses números? Eu visitei os bairros aqui da cidade, eu fiz uma quantificação de mais ou menos, tá? Eu dei uma volta na cidade, eu não entrei em todos os bairros, mas eu dei uma volta e criei um padrão. Qual é esse padrão? 2 pontos de venda por bairro, certo? Então vamos analisar quanto que vende cada ponto de venda. Um ponto de venda vende na média, 100 sacas dessa daqui por semana. Repito, 100 sacas dessa por semana. Cada saca 6 quilos dá 600 quilos na semana. No mês, 2 toneladas, 0,4. Só fazer a conta aí, certo? Isso é por mês cada ponto de venda. Parauapebas tem 118 bairros, logo aqui tem 236 pontos de venda. Cada ponto de venda vende 2,4 toneladas por mês. Essa é a média. Se tiver dúvida de alguma coisa, vem aqui para Parauapebas, dá uma volta na cidade. Vocês vão ver que esse número pode ser até bem maior. Tá? Não é maior não, é bem maior porque eu não contabilizei restaurantes e churrascarias. Certo? Tem bastante aqui, lembrando que eles não consomem esse pequenininho. Consomem de 100 quilos, que é um saco mais ou menos dessa altura. Aqui tem 1 metro mais ou menos. Certo? Então, recapitulando. Agora a gente vai falar sobre o consumo do Estado. Certo? E eu vou explicar como é que eu cheguei a esses números. Uma simples regra de 3. Tá? Se 170 mil pessoas consomem 94 toneladas por mês, 94 toneladas é o consumo mensal da cidade de Parauapebas. 8 milhões e 300 mil consomem por mês 4.608 toneladas. Correto? Então vamos lá. Quanto é que isso gera por mês aqui no estado? 4 milhões e 608 mil. Por ano, vezes 12, 55 milhões e 296 mil. Certo? Sendo a média R$1 por quilo, 55.296 toneladas. Isso dá exato 9 milhões e 216 mil sacas dessa, fora a que eu não contabilizei. Então 9 milhões e 216 mil sacas dessa por ano. Dá uma média de 1,1 saca por habitante. Correto? Então acho que está bem dentro do padrão. Bom, sendo assim, diante desses números, eu não tenho intenção aqui de criar problema ou denunciar nada. Minha ideia não é essa. Eu, como liberal, certo? O que eu acredito? Que essa indústria ela não deve ser proibida. Ela deve ser estimulada, porém saindo da ilegalidade e passando para a legalidade. Como e por quê? Você compra carvão para quê? Não é para fazer pizza, nem macarrão e nem arroz. Você compra para fazer carne. Correto? Para cada 2 kg de carne você vai precisar de 1 kg de carvão. Beleza? Tem dúvida? Faça um churrasquinho na sua casa, compra 2 kg e você vai ver quanto que você vai precisar. Correto? Então, sendo assim, como é que a gente transforma essa indústria ilegal para legal? Se o fazendeiro produz a carne, ele vai também produzir a madeira. Por lei? Não, por fomento à indústria. Por quê? Se você tem uma indústria que gera carvão, você tem que adquirir essa matéria-prima de forma legal. A partir daí você cria CNPJ, você cria uma cadeia melhor de produção, com impacto menor para o meio ambiente. E entenda bem, essa indústria do carvão ela nunca que vai acabar. Nunca vai acabar. Vamos supor que tem um pessoal que produz carvão em ponto A. Fiscalização chega lá, eles vão no ponto B. Do ponto B, se divide em 2, abre o C e o D. Fiscalizou, abre o E, o F e por aí vai. Então essa indústria nunca vai acabar. Só vai acabar mesmo quando o Estado for desenvolvido e todo mundo, teoricamente, tiver o que comer. Entende? Então enquanto tiver pobreza, falta de desenvolvimento, as pessoas vão recorrer a outros modos. Isso daí é óbvio que vai acontecer. Lembrando que o estado do Pará é todinho cortado por estrada vicinal. Você pode, aqui na minha região, outro dia eu me perdi para um trecho de 14 km de estrada, eu rodei 50 de terra, porque eu me perdi. Em 14 km de estrada, eu rodei 50 km de terra, em volta, porque eu me perdi. Então, assim, é impossível você ter certeza
das vias que circulam dentro do estado. Então o cara produz carvão lá na Conchinchina, ele com certeza vai saber de uma via que a fiscalização não sabe. Então esquece, não tem como fiscalizar isso, beleza? É utopia. Ah, por satélite. Só se você colocar uma pessoa para cada foco de produção de carvão. Você nunca vai fazer isso. Não tem como fazer. Beleza? Então, essa indústria de carvão, ela nunca vai acabar. Certo? Então, a única forma que você tem de coibir é desenvolvendo o Estado, trazendo riqueza para as pessoas e fazendo a indústria do carvão sair do amadorismo e passar para o profissionalismo. Essa é a solução. Certo? Então, vamos analisar outras pequenas coisas. Não adianta, obviamente, colocar a culpa no presidente. E nenhum deles, nem Dilma, nem Lula, nenhum deles. Certo? Por quê? O presidente é um. O Brasil tem 5.545 municípios, se eu não me engano. Certo? Essa obrigação é do município de fiscalizar. Entende? Então não adianta achar que o Bolsonaro vai criar uma trupe, uma gangue, um exército, sei lá, uma máfia, que seja qualquer coisa, para fiscalizar. Não vai rolar. Certo? Então isso é uma obrigação municipal. Então eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Certo? Sendo assim, eu acho que o Pará ele tem muitas outras formas de adquirir renda. Certo? Uma delas é o turismo, outra delas também pode ser a piscicultura, outras delas pode ser a silvicultura, que é a industrialização de produção de madeira nobre, e por aí vai. Então o que é que falta? Vontade. Por que o Estado muitas das vezes não se desenvolve, a cidade não se desenvolve? Por uma questão simples. Se o povo tem dinheiro no bolso, ele não vende voto. Então esse não desenvolvimento, ele facilita muito o processo eleitoral. Então as pessoas só vendem voto mesmo, acredito eu. Muitas são sem vergonha, sim, mas muitas não têm renda, não têm um dinheiro, entende? Então o Estado, para que ele se desenvolva, as pessoas precisam começar a eleger melhor as pessoas que tomam conta do Estado. E para isso terá um grande avanço se as pessoas tiverem o que comer dentro de casa. Então essa é a minha maior preocupação com o Estado do Pará. É igual ao Brasil, tem potencialidade para ser o que quiser, mas falta profissionalismo. O que eu sinto falta no Brasil? Me dê um projeto de 4, 8, 12 anos, que independentemente de quem troca o poder vai seguir esse projeto, esse plano. Não existe. Certo? A pessoa entra lá, seja presidente, prefeito, governador, a cada 4 anos, se não tiver reeleição, a moeda vira de lado, e aí as coisas começam do zero de novo, a gente patina, a gente faz o voo de galinha de 4 em 4 anos, seja a nível federal, estadual ou municipal. Então, o Brasil precisa de um projeto de longo prazo. Dá um exemplo simples para vocês entenderem como que as coisas funcionam no mundo. O Japão quer ser campeão da Copa do Mundo até 2050. Então o que eles fizeram? Traçaram um planejamento de longo prazo e a partir disso eles vão particionando e avaliando os resultados. Diante dos resultados eles melhoram os fatores, os resultados, e a partir daí eles têm como analisar se vão ter sucesso ou não. O que o Brasil é? O Brasil simplesmente o cara entra lá, vou fazer o que eu acho que é bom, o governo anterior errou nisso, então tem que fazer isso, aí ele deixa de fazer algumas outras coisas, aí o outro governo fala que o outro não fez, que vai fazer, e assim vai indo. O Brasil precisa se modernizar, inclusive na sua questão programática. O Brasil precisa realmente pensar em se desenvolver a longo prazo, com um rumo, uma rota, um norte, uma direção, uma bússola, alguma coisa. Entende? Então, enquanto isso não existir, a gente não vai sair do lugar. Pode melhorar algumas coisas? Com certeza. Tem como melhorar? Com certeza. Mas eu acho que a longo prazo a gente está pecando em muitas coisas. Uma delas é não criar uma agenda de desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável, não é fazer Copa do Mundo, Olimpíada, estádio, não. Entende? Eu acho que não é por aí. A gente tem que começar a pensar no que a gente vai fazer no futuro e quais são as cadeias que a gente vai produzir. Um exemplo, aqui em Parauapebas, só tem uma fonte econômica, basicamente, mineração. E o resto? Pode fazer outras coisas? Pode. Tem potencial para turismo? Pode. Tem potencial para piscicultura? Demais. Tem potencial para ser um polo educacional aqui? Tem dinheiro para tudo isso? Tem sobrando. O problema é que não chega onde deveria chegar. E eu acho que no Brasil é igual.
certo? Acho que deve estar mudando algumas coisas agora, acho que deve estar mudando algumas coisas a nível federal, mas muito aquém daquilo que a gente realmente precisa, certo? Então, o resumo, a indústria do carvão tem que ser proibida? Não, não deve ser proibida. Ela deve ser estimulada da forma correta. Porque a gente não pode ter hipocrisia de que a gente vai acabar com essa indústria da produção de carvão da noite para o dia. Beleza? Mas a gente precisa de profissionalismo. Sendo assim, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.